Olá, direto de Brasília, a capital do Brasil, iniciando mais um Ponto Certo. Hoje nós vamos falar de futebol feminino e você vai se surpreender. A nossa convidada é Deisa Leite. Seja bem-vinda ao Ponto Certo, Deisa. Obrigada, Érica. Feliz de estar aqui, podendo ter essa oportunidade a falar um pouquinho de futebol feminino, consequentemente falar de mulher, né? E me conta aqui, como é que você fundou? Porque você é presidente. Pois é, essas situações que a vida traz, né, pra gente sem que a gente se programe. Eu sou servidora pública federal, aqui no Distrito Federal, mais de 30 anos, do judiciário local, e tive a oportunidade na minha trajetória, né, profissional de trabalhar muito com a realidade da infância e também de mulheres. Vários temas relacionados a direitos da infância, direitos das mulheres, proteção de mulheres. E nessa trajetória profissional, surgiu na minha vida uma demanda de acolher a infância, proteger a infância através de um programa social que eu abracei com todo amor, por gostar muito do tema. E foi assim que em 2014, portanto, há 9 anos, eu iniciei aqui em Brasília um programa que é bastante conhecido aqui, que chama Rede Go. É um programa social. Quem conhece Brasília sabe que Brasília é uma cidade atípica no sentido da organização geográfica. Brasília tem uma distribuição em regiões administrativas. Nós não temos municípios, né? Temos regiões administrativas. E essa distribuição descentralizada em regiões administrativas faz com que a gente estenda a mão a situações sociais diversas, com todas as diversidades que são propícias de locais com uma formação da sua população que é muito diversa. Então, a gente trabalha aqui com demandas da infância que são muito diversas. E a Rede Go surgiu como um instrumento social para chegar a essas comunidades e criar um mecanismo de acolhimento e que gerasse um desejo em todas aquelas infâncias. É interessante você falar, por exemplo, quem não conhece Brasília, eu nasci aqui, Deisa. Você também nasceu aqui? Não, eu sou pernambucana. Porque Brasília, anteriormente, essas regiões administrativas chamavam de cidades satélites, Isso. Que é para poder ter uma ideia, né? Isso. Que está ali, vamos supor, a Terra, tem o seu satélite, né? Que é a Lua, que está próximo da Terra, né? É a mesma coisa, Brasília, a nave no meio e próximo a ela várias regiões administrativas, que hoje já são 33 ou 34? 34 regiões administrativas. 34, né? Então, são cidades também que antes eram dormitórios e hoje já não, porque elas vão cada vez tendo autonomia maior, né? Isso. Mas, Deisa, o judiciário, é interessante você também ter iniciado com essa fala. Eu já tive aqui entrevistando. O judiciário aqui em Brasília, ele tem um papel muito grande social, porque ele tem vários programas, né, que ele vai até a comunidade. Por exemplo, ele tem a justiça itinerante, que vai, né, até as comunidades. Ele tem, eu me lembro que em 1995, eu tive um noivo italiano que ele ficou encantado. O fato de Brasília ter a justiça volante com relação aos acidentes. Sim. Então, essa proximidade do judiciário com as comunidades, ela realmente reforça, né, uma singularidade que Brasília tem. Sim, é verdade. Porque o que acontece é que Brasília cresceu muito rápido.
né? Essas cidades satélites que a gente chamava de cidades dormitórios, elas foram crescendo e entraram no plano piloto, que é essa grande nave, né, central que você mencionou. Então, a Justiça hoje do Distrito Federal, e eu como servidora da Justiça, a gente compreende que a Justiça vai muito além do processo, né? Prioritariamente, ela tem que desjudicializar, ou seja, trabalhar de uma forma mais descentralizada e de preferência preventiva. Hoje esse é um caminho que a Justiça busca, né, como papel dela mesmo, até mesmo de dizer o direito, né, dentro das comunidades. Mas, na verdade, a Rede Gol, que é esse programa social que nós estamos conversando, especificamente sobre o futebol, apesar de ter uma parceria com a Justiça, é um programa privado, né, que eu executo como sou coordenadora através de uma entidade privada. E ela chegou a essas comunidades, a Rede Gol chegou a essas comunidades por conhecer, né, porque nós conhecemos as demandas e as necessidades que essa infância tem dentro dessas comunidades. E criamos um mecanismo de afeto, de acolhimento, de enxergar verdadeiramente a criança e a família na comunidade através do esporte. E hoje são quantas meninas que participam aí desse programa? Bom, a Rede Gol trabalha prioritariamente com o futebol porque foi uma demanda da criança. Antes de nós iniciarmos, a gente fiz uma pesquisa e realmente o futebol é o esporte que mais chama a atenção, que mais mobiliza. Eu acho que também é o esporte mais barato, né? Basta ter uma bola, com certeza, um espaço livre, né? Que ele acontece. Isso, exatamente por serem comunidades muito pobres, né? O futebol era o mais viável para que acontecesse, porque qualquer campo de terra você coloca uma bola ali e faz acontecer. E acontece, não precisa ter tênis, precisa ter nada. Vai descalço, corre atrás da bola e a alegria. É isso, né? Mesmo. Então é isso. Foi uma opção deles, né? E realmente a gente conseguiu desenvolver esse trabalho como até hoje a gente desenvolve em 17 regiões administrativas no Distrito Federal, em áreas públicas, campos, societies, campos de terra, campos de grama, quadras de futsal, né, dentro das comunidades. E nós temos em torno hoje de 1.800 crianças em atendimento. Nossa, é muita criança. É uma turminha, viu? Muita criança correndo atrás de bola aí, né? E essas 1.800 aproximadamente, nós temos um percentual que a gente vem fazendo crescer, investindo, né, com incentivos, através de parcerias, ampliando parcerias, que é o futebol para meninas. Então, hoje nós já temos quase 200 meninas praticando esporte nessas comunidades. E, por incrível que pareça, hoje a Rede Gol no Distrito Federal é um dos maiores campeões no futebol feminino. A gente disputa os grandes campeonatos dentro de Brasília, fora, em outros estados, com resultados muito exitosos dentro de campo, né? E futebol de campo e também de quadra, futsal? Também. Nós temos uma modalidade que é o Fut7, que é uma modalidade recente, é um antigo society. Essa daí é nova. É um antigo society, né, que a gente jogava, agora chama Fut7. Então, são 6 na linha e em campos de grama sintética, e a goleira. Essa modalidade, a Rede Gol é campeã praticamente em todos os torneios de Brasília. E aqui em Brasília tem alguns campos. Temos. Já, assim, em várias comunidades, pelo menos eu já vi numas 4. Temos. Campos de grama sintética, né? Que serve exatamente para esse futsite, né? Como Fut7. você fala. Fut7. Isso. Que era o society. Exatamente. E assim, o que nós acreditamos, né, eu principalmente invisto muito, né, nesse instrumento que potencializa a afetividade, a socialização. Eu acredito no esporte como transformador, né, pelo fácil acesso, porque ele é democrático, ele é inclusivo, o esporte coletivo favorece a construção de redes de apoio para essa infância.
Todos se tornam grandes colegas de equipe, que se tornam grandes amigos, e essa rede de apoio ela fica como um instrumento de proteção para essa criança dentro das comunidades. Poxa, isso é muito bacana, né? A gente vê que não fica só na questão do esporte em si, né? Da prática de um esporte, mas também dessa socialização, dessa inclusão, dessa conexão que essas crianças vão fazendo entre si, principalmente tendo essas disputas, né? De campeonatos. Eu acho sempre que campeonato é sempre muito legal participar, assim, seja do que for, né? Claro. É muito legal porque todo mundo tem a sua torcida. No final, o que vale mesmo é competir e estarem todos ali se reconectando, se juntando, se socializando. Isso é muito bacana. Eu acredito, né, na força de resgate que um esporte social bem realizado traz para cada um desses atletas, cada uma dessas crianças. Eu vou dar um exemplo recente. Nós fomos disputar pela segunda vez consecutiva. Em 2022 nós disputamos, e agora em 2023 disputamos também a Go Cup. A Go Cup é um campeonato que chama Copa Mundial, é uma Copa do Mundo de futsal, que é essa modalidade, para crianças, meninas até 15 anos. Tem meninos até 13 e meninas até 15 anos. E vem crianças de todos os locais do mundo. Vem crianças dos Estados Unidos, times dos Estados Unidos vêm, Japão, China, Itália, Brasília é representada pela Rede Gol. A gente é convidado isso, né? pelo organizador desse mundial, que aliás é caríssimo para participar, mas ele nos ajuda para que a gente vá com isenção de pagamentos, né? E as meninas da Rede Gol foram bicampeãs esse ano, desse mundial. Parabéns! Exatamente, eu estou toda orgulhosa, né? Nós fomos bicampeãs, é um marco maravilhoso, porque nós temos, nesse time que representou a Rede Gol agora, na Go Cup, nós temos meninas de 15 comunidades do Distrito Federal. Nossa. Meninas que representam as comunidades de maior pobreza no Distrito Federal, né? E elas estão ali, né, levando dignidade para suas comunidades, porque cada uma que retorna com a medalha de ouro no peito, dizendo: nós somos capazes. E a importância disso também, né, Deise, porque você dá uma atenção. Dá uma atenção àquele que necessita de atenção. Eu acho que todos nós necessitamos de atenção durante a nossa vida, né? Sim, todos nós temos as nossas carências, temos as nossas necessidades de sermos ouvidos, assistidos. Mas quando a gente fala de criança, né, o fato de você conseguir dar atenção para aquela criança, isso é muito significativo. Isso transforma a vida de um ser humano. Não, é transformador em todos os sentidos. A gente transforma a vida da família como um todo. Porque uma criança como essa, uma jovem, né, com 13, 14, 15 anos, que nasce numa comunidade de extrema pobreza, muitas vezes não tem o pai como referência, a maioria só tem a mãe ou algum cuidador. Né? Essa criança, ela tem tudo ali para trilhar por um caminho que não seja um caminho socialmente aceito. A gente sabe que essas questões, abandono, violência, ausência de amor, de atenção, de carinho, de estudo, de orientação, todas essas questões, elas vão levando o ser humano por uma linha, né? Ali, vamos dizer assim, mais sombria, aonde facilmente a pessoa pode se perder. Com certeza. E reproduzir todas essas ausências que vivenciou ou tudo aquilo que sofreu. Porque a gente também não entrou aqui com a violência que essas crianças sofrem por estarem
os pais geralmente trabalhando ou a mãe trabalhando fora e essas crianças ali soltas dentro da sociedade que acabam sofrendo a violência. Não, muitas dessas meninas, inclusive, como nós temos uma parceria com o tribunal através da Vara da Infância, da Coordenadoria da Infância, muitas são encaminhadas por estarem em situações de extremo risco. Então, nós temos meninas, por exemplo, que foram vítimas de abuso, passaram por várias situações de assédios, muito jovens ainda, meninas abusadas com 8, 9, 10 anos de idade. Então, a Rede Go, ela trabalha com esse perfil, né? Como eu disse, descentralizado. E acredito que o mais importante ainda, dentro dessa proposta do programa Rede Go, é a gente capacitar, a gente busca capacitar o professor e monitor daquela comunidade, um morador da comunidade, que a gente busca parcerias para orientações sobre temas transversais, temas importantes na formação dessa menina. A gente consegue formar também como profissionais do futebol através de cursos, né? Damos o apoio jurídico, damos o apoio psicossocial para que esse monitor e esses monitores das comunidades possam ser lideranças que vão perpetuar esse trabalho dentro daquela comunidade. Dar continuidade. Dar continuidade. Né? E é necessário que sejam mesmo pessoas que participam da comunidade, claro, para que não seja uma coisa que depois, com o tempo, ele se perca. Né? A ideia é que se permaneça, que seja continuado e que aquela criança que entra, ela imediatamente se identifique com quem está ali. Porque um programa, ele funciona bem quando existe uma via de mão dupla na confiabilidade. E esse monitor comunitário, ele é alguém que se criou naquela comunidade. Né? Então, a gente potencializa esse profissional, essa pessoa, para que ela seja referência da Rede Go dentro da comunidade. Então, assim, eu acredito muito na força de um social sério, feito com amor, mas também com profissionalismo, que é o que a gente busca dentro da rede. O esporte é um braço, mas nós temos paralelamente ações educativas, reflexivas, uma rede de proteção e de encaminhamento para cada uma dessas atletas que estão conosco. Eu acredito muito na força do terceiro setor, sabe, Deise? Porque com a expansão das cidades e também o aumento da população, vai chegando um momento que fica inviável. Só o governo dá conta de todas essas demandas que vão surgindo. Eu acho que, como cidadãos, todos nós temos a nossa parcela também dentro dessa sociedade com responsabilidade. E é onde entra o terceiro setor, Sim. né? O terceiro setor responsável, com pessoas com capacitação para fazer, com seriedade ética, ele vem assumindo cada vez mais um papel que, no meu ponto de vista, tem que ser um papel mesmo de integração, porque nós representamos a sociedade civil. Né? O Estado, por melhor organizado que ele esteja, ele não consegue abraçar tudo e de uma forma tão especializada. O terceiro setor tem essa condição de ser mais especializado, né? Em alguns temas, e estar mais próximo dos locais. Eu acredito muito, né, nesse trabalho. É muito difícil fazer esse trabalho. O programa Rede Go é um programa que hoje busca parcerias, busca pessoas que ajudem, que apoiem, que nos conheçam, né? Que possa entender a dimensão, o impacto social que esse trabalho realiza no Distrito Federal, na vida dessas crianças, e que esteja conosco. A gente inclusive recursos, né? Porque quando a gente está falando de campeonato, quando a gente está falando de treinamento, uniformes, né? Alimentação, tudo isso, essas crianças demandam tudo. Né? Elas demandam dinheiro para ir para os treinos, porque, veja bem, nas comunidades nós temos os treinamentos, só que esses atletas que vão evoluindo na condição do esporte, né, no desempenho do esporte, a gente coloca para as grandes competições, porque a gente quer oportunizar eles. Tanto é que nós temos vários atletas da rede que são jogadores profissionais hoje. Ali tem que acreditar. É claro. Sabe, eu, alguns dias atrás, vi um documentário
sobre as irmãs norte-americanas lá que jogam Selena e a... eu vou ter esqueci o nome. As Jackson, né? Que jogam tênis. E foi assim. Pois é. Foi um trabalho ali planejado pelos pais dela. Sim. Né? Até então, uma mulher, né? Meninas negras Sim. não disputavam tênis. Não, Por não quê? existia. Porque era um esporte elitizado. E hoje a gente vê que deu essa abertura. Isso é tão emocionante quando a gente vê essa oportunidade. Por exemplo, nós tivemos a Copa do Mundo aí, feminina, aí você vê assim, uma Marta da vida, né, que saiu ali de uma extrema pobreza e foi brilhar. Nossa, foi nós brilhar temos como muitas. Atleta, como pessoa, que coisa mais linda. Lindo, né? É um exemplo de que é fácil fazer. Se você quiser fazer, gente, um trabalho social bem feito, ele é baratíssimo, sabe? Ele é baratíssimo. Eu vou dar um exemplo para você. Um adolescente no sistema socioeducativo, ou seja, cumprindo uma medida socioeducativa que é uma pena, considerada uma pena do adulto, ele custa para o Estado R$13.000 mês. Uma criança num trabalho como esse, preventivo, de acolhimento afetivo, esportivo, com amor, afeto e profissionalismo, ela custa em torno de R$300 mês. Então, assim, a gente tem que repensar, né? A gente tem que repensar como é que nós queremos as nossas crianças e os nossos jovens. Claro, é isso que a gente tem que desconstruir um modelo que está colocado aí. E o modelo novo, esse modelo preventivo, é o modelo que, se a gente for olhar por um aspecto egoísta, econômico, ele é muito mais econômico, mas ele salva vidas, ele salva seres humanos. A gente ganha muito mais, né? A gente ganha muito mais, dúvida. Ganha todo mundo. Ganha as crianças, ganha a sociedade, ganha a comunidade, ganha o Estado e ganha o nosso país. É verdade. Porque vai construir, né, a oportunidade de terem cidadãos. Deise, que bom, né, estar aqui. Nós estamos aqui chegando ao final, que esse ponto certo passa tão rápido. Sim. Mas nós vamos continuar aqui, sim, tá? Vamos sim. Nós vamos continuar aqui porque eu tenho muita coisa ainda para conversar com você. E você que está me assistindo, está gostando dessa conversa? Então aguarda, porque na próxima semana nós vamos continuar com ela. Tem mais notícias aqui do interesse de todos. É de transformação.